Alguns cultos atrás, antes de eu sair, eu preguei sobre um tema. Eu preguei sobre o último Zadok e disse que seria a parte 1 da mensagem. E a parte 2 eu vou pregar hoje, que é o último Zadok, parte 2, transição de reinos. Acontece uma transição de reinos e é muito importante nós nos contextualizarmos no reino que nós estamos e o reino ao qual nós pertencemos. Qual é a mudança que existe de um tipo de reino para outro tipo de reino? Qual é a mudança que ocorre de um tipo de sacerdócio, que era o sacerdócio levítico, o sacerdócio da lei, para o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo? Qual a diferença entre um sacerdócio e outro? Houve continuidade sacerdotal? Não houve continuidade sacerdotal? Como que é essa celeuma e qual que é a importância disso? Porque todo sacerdócio, queridos, ele carrega seu tipo de lei. Todo sacerdócio carrega o seu tipo cultural. Então existe um reino físico, existe um reino que Deus estabeleceu por um motivo, que era o sacerdócio anterior. E existe um sacerdócio novo que Deus estabelece agora por um outro motivo. E esse sacerdócio novo que Deus estabelece tem a ver com o seu reino. Só que assim como houve no céu um reino que era só o reino de Deus, quando já nem havia homem, não havia nada disso, e aí Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos criou para sermos como Ele, a mesma imagem, para sermos amor como Ele é, para nós governarmos a partir de um local que Ele estabeleceu como sede do seu reino, como sede do seu governo. Esse lugar que Ele estabeleceu como sede do seu reino, sede do seu governo, chama-se Éden, o jardim de Deus. Ele plantou um jardim, depois de ter criado a terra, Ele planta um jardim, e esse jardim que Deus planta, que Ele estabelece, Ele coloca o homem e a mulher, Adão e Eva, para governarem, dominarem sobre tudo que Ele tinha criado. Deu todo tipo de autoridade a eles. Mas no céu começa algo. No céu começa uma rebelião. E essa rebelião que acontece no céu, isso que acontece no céu, acontece no jardim do Éden, acontece dentro dos reinos dos homens, acontece dentro das igrejas até o dia de hoje. E é por isso que essa mensagem ela é tão importante para nós. Quem está fazendo comigo aí o discipulado e está vendo a ordem de Melquisedeque, vai entender bem profundo o que eu vou pregar hoje. Mas os outros vão entender também, vai ser claro para todo mundo. Mas eu quero dizer que você que está fazendo discipulado está tendo uma ministração mais profunda sobre aquilo que eu tenho que passar rapidamente aqui. Como eu disse, tudo começa no Éden. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 28. Eu vou ler a partir do versículo 11. Nesse contexto, Ezequiel, um homem sacerdotal, filho de sacerdotes, que podia ter escolhido, ao invés de ser profeta, ser sumo sacerdote do templo, assim como era seu pai, ministrar diante do altar de Deus como seu pai ministrava. Ele escolhe ser um profeta. Então esse homem vem de um contexto sacerdotal. Ele fala coisas tremendas aqui, inclusive da edificação de um novo templo, que eu vou abordar de toque aqui hoje só, porque também não temos tempo de entrar muito profundo nisso. Mas Ezequiel 28, ele está falando do rei de Tiro, que é uma figura do físico. Havia um rei em Tiro. Tiro era a cidade mercante, a cidade mais poderosa daquele tempo, e está vindo uma demonstração pelo orgulho, pela soberba, pelas riquezas, pela forma como ele lidava com as riquezas, com o comércio, porque Tiro era a capital do comércio, dali saíam as embarcações para fazer comércios e tudo mais. Eu estou correndo aqui porque isso já falei da vez passada, algumas coisas daqui, mas no versículo 11 do capítulo 28, eu quero enfatizar uns pontos aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden. Você percebe aqui uma transição. O rei de Tiro físico nunca esteve no Éden, porque o Éden foi fechado. O Éden, os anjos, os querubins fecharam a porta do jardim para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Então quando ele começa a entrar, Ezequiel começa como profeta a entrar dentro da revelação aqui, ele está falando de uma outra pessoa, ele não está falando exatamente do rei de Tiro, está falando de um sinete da perfeição, um ser que foi criado perfeito na presença de Deus.
Um ser que tinha funções espirituais tremendas. Esse ser, você vai saber, óbvio, é Satanás, é Lúcifer, que portador da luz. Era ele aqui, estavas no Éden, então ele era sinete da perfeição e cheio de sabedoria e formosura. No capítulo anterior ele diz que ele era mais sábio do que Daniel, e nenhum segredo poderia ser escondido dele. Segredo, Deus só revela para quem é íntimo. Ele era extremamente íntimo de Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Ele fala todas elas, muitas dessas pedras preciosas eram as mesmas pedras, 9 delas que estavam sobre Lúcifer. Essas mesmas pedras estavam sobre os sacerdotes, que na verdade tinham 12 pedras. 12 pedras no peitoral, 12 pedras sobre os ombros, significando que o sacerdote deve levar o povo no coração e deve levar a carga do povo nos ombros. Das 12 tribos de Israel estavam, cada uma dessas pedras simbolizava isso. Então Satanás no céu exercia um sacerdócio diante de Deus. Então estavas no Éden, você se cobria de todas essas pedras. De ouro se te fizeram os engastes, os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras, qual que era a sua função sacerdotal no Éden? Querubim da guarda, ungido. Ele era ungido de Deus. Te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus no Éden. No brilho das pedras andavas. Ele andava na glória de Deus. Satanás andava no brilho da pedra porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele tinha acesso à maior das luzes, e as pedras que estavam nele brilhavam diante da presença de Deus. Ele refletia a glória de Deus através das pedras que estavam no seu próprio corpo. Aqui começa um problema, é quando nós não entendemos que nós estamos aqui para refletir a glória de alguém, e nós entendemos que essa glória é nossa. Satanás refletia a glória de Deus, e ele começou a achar que aquela glória que ele refletia era para ele, ou era dele. Ele achava que ele era importante, que ele começou a se sentir como alguém muito mais importante do que ele realmente era. Assim acontece hoje, queridos, com muitos ministros. Nós começamos a achar que nós brilhamos mais, que Deus faz as coisas por causa de nós. Nós começamos a misturar aquilo que nós oficiamos diante de Deus, de quem Deus é. Nós começamos a achar que a glória ela vem por causa de nós e não por causa de Deus, e nós começamos a entrar em buracos, em crises espirituais, e começamos a entrar no espírito que esse ser, que era sinete da perfeição, começou a entrar. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa palavra, queridos, iniquidade, no original, significa justiça torcida. Tudo que você tinha de perfeito, tudo que você tinha de justo, por um pequeno desvio de conduta, se tornou injustiças. A gente acha iniquidade um negócio muito estrondoso, um negócio muito terrível, uma coisa muito má. Na verdade, o que começou a corromper Satanás foi o próprio brilho no qual ele andava. Foi a sua própria perfeição, quando ele achou que era por causa dele, e deixou de ser por causa de Deus. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, das injustiças pequenas, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ele tinha santuários no céu. Ele ministrava diante de Deus. Ele foi criado no dia que os instrumentos musicais foram criados, e ele guardava como querubim da guarda a santidade de Deus. Mas essa palavra comércio é que me interessa hoje. O que me interessa dessa figura de Satanás, e o que me interessa da corrupção dos sacerdócios que vem depois, da corrupção dos sacerdotes que vem até o dia de hoje, é a palavra comércio. Essa palavra comércio, você imagina o seguinte: mas no céu tinha comércio? No céu tinha o comércio que nós conhecemos? No céu tinha alguma coisa desse tipo? O que ele podia comercializar no céu, onde tudo é riqueza? As ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas. O que será que Satanás comercializava no céu? E aí tem essa palavra comércio, é a palavra recular no hebraico.
Palavra recular que vem de uma raiz chamada raquil. Essa raiz raquil significa mexerico, calúnia, fofoca. Satanás começa a cair quando ele quer a glória de Deus, porque ele era responsável por oficiar a santidade de Deus do santuário de Deus. Ele era responsável a levar os outros anjos, os outros seres, a adoração que pertencia a Deus. Mas agora, por causa do brilho dele, por causa do brilho das pedras, ele começa a achar que é por causa dele, e ele começa a fazer comércio de almas, comércio de anjos. Agora imagina o seguinte, imagina o poder da persuasão de Satanás, queridos. Para ele enganar os anjos que caminhavam diante da glória de Deus, ele conseguiu enganá-los e profaná-los. E dessa conversa dele com eles, esse mexerico, essas calúnias, essas difamações, esses ovos de Pitom, essas palavras de dissensão, de facção, essas palavras que a gente fala sem prestar atenção, destroem o santuário, contaminam a igreja. E até hoje, queridos, até os dias de hoje, é a mesma coisa. Os crentes às vezes não comem, não bebem, mas eles acham que falar mal das pessoas é permitido, que maledicência é permitido, que Deus está nesse negócio. Vou dizer uma coisa, queridos, a profanação do santuário começou com um ser que era sublime de perfeição, e ele se corrompeu por um pouco, porque ele queria que aqueles anjos que adoravam a Deus agora adorassem a ele, e ele começa a corromper. Olha, o céu não é bem assim, entra a violência. O que é essa palavra violência no original? Rebelião, uma ira no coração. Ele começa a se rebelar contra o sistema do céu, contra o reino de Deus. E essa mesma rebelião, esse mesmo conceito, ele vai vender o conceito para Eva, que vai comprar, e começa a cair o primeiro sacerdote de Deus, que era Adão e Eva. E aí Deus vai estabelecer depois em Êxodo 19, eu estou correndo aqui, Êxodo 19, eu não sei também se eu vou acabar, se vai ter parte 3 dessa mensagem, eu não estou preocupado com quantas partes vai ter. Posso ouvir um amém aqui? Eu vou chegar até onde der aqui. Eu comecei a pregar tarde hoje, tá? 10 para as 8, eu quero chegar até umas 10 para as 9, tá bom? Uma horinha de pregação. Se eu entreguei, se eu não entreguei, não vou entregar hoje o final da mensagem. Mas o que eu quero dizer, preciso retomar da onde nós paramos. Quando o homem peca, Deus vai fazer um sacrifício, o primeiro sacrifício de animal. Ele pega sangue, porque sem sangue não se chega diante de Deus. Porque a morte só pode ser coberta por uma coisa chamada vida, e a vida do homem está no seu sangue. Levíticos 17, versículo 11. A nossa vida está no sangue. Então Deus vai lá, o homem se cobre da árvore que despertou o entendimento dele, que abriu seus olhos, chamada figueira. Foi a figueira, ele se cobre com as folhas de figueira. Agora a minha cobertura deixou de ser Deus, a minha cobertura passou a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal, também chamada figueira. O que está certo e o que está errado. Então você vai viver por aquilo agora, que está certo e que está errado, porque você, homem, escolheu viver pelos seus próprios desejos. Você escolheu viver pelo que está certo, pelo que está errado. Por isso agora eu vou te entregar a lei. Então a lei vem para o homem com uma consequência. Eu li com vocês Gálatas 3,19, a lei foi adicionada. Algo que é adicionado não foi plano original de Deus. Tudo bem até aqui? Se Deus teve que adicionar a lei, é porque não era o plano primeiro, não era o plano perfeito de Deus. Ele adicionou. Ele adicionou porque o homem escolheu viver da árvore do conhecimento do bem, do mal, do certo e do errado. Não é isso que nós escolhemos? E nós temos na nossa cabeça uma cultura. Sabe qual é a cultura que nós temos mesmo dentro da igreja? Chama-se meritocracia. Se eu fizer o certo, Deus vai me abençoar. Se eu fizer o errado, Ele vai me amaldiçoar. E essa cultura permeia a nossa vida desde sempre. Quando você entra no evangelho, as pessoas, olha, você tem que ser um filho obediente. Se você desobedecer a Deus, Deus vai punir você, as coisas vão começar a acontecer todas malditas, erradas. Bom, enfim, Deus executa o primeiro animal no Éden. Ele mata um animal, a Bíblia não diz, mas muito possivelmente já foi um cordeiro, que já apontava para Cristo. Ele mata esse animal e fala, a sua cobertura está errada. A sua cobertura para te cobrir, para você ter acesso a mim, precisa ter sangue nela. Então eu vou te cobrir com um animal, que eu vou cortar ele aqui agora, e vou colocar o sangue dele, a cobertura dele sobre você, porque sem sangue não há remissão, não há perdão, não há destruição de pecado. Então Deus agora vai instituir um sistema sacerdotal, e Ele vai escolher homens para serem seus sacerdotes. Vou pular bastante da história bíblica e vou chegar agora lá no livro de Moisés. Moisés sobe no monte, tem experiências tremendas com Deus. E antes dele ter essas experiências, Deus diz para ele, eu quero uma nação de sacerdotes.
Deus estabelece que Ele queria um povo, que fosse um povo sacerdotal, e que esse reino fosse um reino de sacerdotes, aonde o que reinaria seria o sistema sacerdotal, sacrificial, sistema de alguém que se entrega, versus o sistema que eles estavam, não um sistema de meritocracia. Então Deus estabelece sacerdotes, só que os homens escolhem não obedecer a Deus. E eles falam, viram lá espetáculo do monte, um monte tremendo, terremoto, qualquer que tocar no monte vai ser apedrejado. Então eles falam assim, não, Moisés, fale você conosco, não fale Deus, porque Deus é muito, olha que show, olha que coisa mais terrível que aconteceu aqui, então nós não queremos ouvir a voz de Deus. Eles escolhem isso. Quando Moisés em Êxodo 32 sobe no monte, eles fazem um bezerro de ouro pelas mãos do homem escolhido para ser um sacerdote chamado Arão. Fazem um bezerro de ouro e passam a adorar o bezerro de ouro. A única tribo que não adora chama-se tribo de Levi. E essa tribo de Levi que não adora o bezerro de ouro, Deus fala, então usa a tribo de Levi como espada na minha mão e matem os irmãos. E eu vou acabar. E Moisés fala, não acaba com eles, risca o meu nome do livro da vida, porque eu quero interceder por eles, eu quero ser sacerdote por eles. Eu tenho esse povo no meu coração, para que não digam lá no Egito que foi Moisés, ele tirou a gente do Egito para matar a gente aqui no meio do deserto. Então Moisés faz essa oração e Deus não fala, mas Deus gosta dessa oração. E então ele fala, mas eu vou fazer o que eu falei que ia fazer, porque esse povo se profanou de novo os meus santuários. E agora você está vendo que o pecado de Satanás, ele vai permeando na história, e ele vai chegar até os nossos dias. E aí começa a questão dos sacerdotes, das tribos. Os sacerdotes só poderiam vir de uma tribo, que era os filhos de Arão. Unção sacerdotal só podia ser de Arão. Não bastava ser levita, tinha que ser da tribo de Levi, mas da descendência de Arão, ok? Todo mundo está comigo até aqui? Ficou claro para todo mundo? Se não ficou também, não vou ter tempo agora de mudar. Dá um clique para mim para frente aí, filha, por favor. Isso. Você está vendo aqui Lúcifer, que eu já passei com você, foi a primeira profanação de santuário. Depois Deus escolhe uma nação de sacerdotes, que era a nação sacerdotal de Israel. Nunca preguei assim. No dia que eu preguei sobre isso, o Robertinho falou para mim, pastor, eu imaginei um slide. Eu falei, eu também, filho, só não deu tempo de eu fazer. Aí o Robertinho com a Sara fizeram para mim, ó que bênção, ó, para ficar claro na nossa cabeça. Então aqui Deus escolhe uma nação de sacerdotes, e Ele fala, eu quero, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está vendo? Reino de sacerdotes, uma unção real, ao mesmo tempo sacerdotal. Alguém que busca Deus e estabelece tronos e autoridades por meio de reinos. E então Deus escolhe, só que aí eles profanam, erram, profanou o santuário aqui. E aí o que Ele vai fazer? Vai escolher uma tribo, que é a tribo de Levi. Depois eu passo para vocês, tá bom, meus filhos? Eu passo tudo isso aqui para vocês. Aí ele escolhe um homem chamado Arão. Aí ele tem alguns filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E desse povo aqui, ele começa a escolher ministros, que poderiam ser sacerdotes, somente os descendentes de Arão. E aqui nós temos Nadab e Abiú. O que Nadab e Abiú fazem? Eles derramam fogo estranho no altar de Deus. Eles vão lá e corrompem o altar de Deus, e por isso Deus manda queimar eles, porque eles acenderam fogo que não é o fogo que Deus acendeu. No livro de Levítico, no capítulo 9, antes do versículo 1 e 2 aqui, o que eles fazem? Deus acende um fogo, e Deus queima o sacrifício da parte do céu. O fogo quem acende é Deus. O que eles fazem? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo. Só podia ser posto no incensário o fogo que vinha de Deus. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram os filhos de Arão. Falharam no sacerdócio. Deus manda queimar e fala para Arão, não chore os seus filhos, são corruptos. E eu vou mostrar para Israel que corrupção, profanou, derrubou Lúcifer, derrubou tribos, ficou numa tribo que é a tribo de Levi. Dentro de Levi, Arão, o meu sumo sacerdote. Agora os filhos dele, Nadab e Abiú, essa geração aqui já era, não vai ter mais sacerdócio aqui. Aí levanta um outro, eu vou para Itamar primeiro, antes de ir para Eleazar. Itamar é um dos filhos de Arão, porque passou o sacerdócio daqui, vai ter um outro sacerdócio aqui de Itamar. De Itamar é que vem um sacerdote chamado Eli.
Eli tinha 2 filhos, chamados Hófni e Finéias. E esse Hófni e Finéias são 2 tranqueiras que se prostituíam na porta do tabernáculo. Pegavam as mulheres que iam oferecer coisa e se prostituíam na porta do tabernáculo as mulheres. E pior do que isso, pegavam da gordura que somente podia ser oferecida a Deus e eles comiam da gordura. Eram terríveis. E Deus repreende Eli pela boca do próprio profeta Samuel. Quando Eli fala, quando Samuel fala para ele que eu rejeitei porque ele amou mais os filhos dele do que amou a mim. E Deus levanta um sacerdócio fiel, que é o sacerdócio dele. E Finéias aqui vai dar origem a Abiatar, que Deus rejeita também na época de Davi. Todo esse sacerdócio aqui de Tamar é rejeitado em Eli, porque ele fala assim: na sua casa não vai se levantar mais sacerdotes, porque você também profanou meu santuário. Você vê, querido, como é sério profanar santuário de Deus? Você está comigo? Está percebendo aqui o negócio? Está percebendo como muita parte da igreja que nós vemos hoje, de uma forma geral, queridos? Eu não sou aqui o contaminador da igreja ou o juiz da igreja. Eu estou falando para abrir os nossos olhos, que tem muita igreja que hoje profana o santuário da mesma forma que foram profanados lá atrás. Nós estamos aqui para abrir olhos. Agora nós somos parte do corpo. Você pode dizer um amém aqui? E o corpo, quando vê um dedo que está gangrenado, ele não quer cortar o dedo fora. O que o corpo quer fazer? Quer curar o dedo. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? A nossa função aqui é sarar o corpo, amém? Senão nós não somos sacerdote da linhagem de Cristo. Você vai ficar claro para você hoje. Mas ele fala: profanou meu santuário. Você está fazendo o que Satanás fez. Você está gerando calúnia, está gerando difamação, está querendo glória que pertence a mim. Eu vou pegar você e eu não vou aprovar o seu sacerdócio. Mas aí vem o homem Finéias. Esse homem Finéias, quando Balaão, lembra o profeta falso? Quando entra o falso profético na igreja, e o falso profético, ele queria lá profetizar por causa de dinheiro, comércio na casa de Deus. Ele quer profetizar e ele queria levar o dinheiro lá na época de Balaque lá, e ele não conseguia, porque toda vez que ele amaldiçoa Israel, ele fala: contra Jacó não vale o quê? Encantamento. Eu não quero que você faça isso. Mas aí ele vai ensinar os midianitas, um povo do lado, fala assim: bom, não tem como pegar Israel, a menos que Israel peque, a menos que Israel também profane. Então ele fala assim: vamos oferecer as filhas dos midianitas como prostitutas, e elas vão profanar Israel. A prostituição vai profanar Israel. Então acontece exatamente isso. E quando acontece isso, e os filhos de Israel estão corrompidos com as mulheres dos outros povos, quando eles se vendem à prostituição e o diabo tem legalidade para destruir a nação, então vem um homem chamado Finéias. E esse Finéias traspassa no meio um israelita que estava com uma mulher da outra tribo dentro da casa de Israel. Ele traspassa os 2 no meio. E Deus fala: sempre vai ter um sacerdote aqui na casa de Finéias. Desse Finéias surge um outro povo que também não se vende na época de Davi, chamados filhos de Zadok. Os filhos de Zadok, também na época de corrupção de Israel, eles se posicionaram a favor de Deus. Ele fala: então eu vou honrar um sacerdócio que vai permear a história. E esse sacerdócio é de Eleazar, que por causa de Finéias, da atitude dele, eu estou honrando, estou falando que vai ter sacerdócio perpétuo aqui com Finéias. Vai ter sacerdócio perpétuo da tribo de Zadok. E aí Deus fala de um templo quando Israel está em cativeiro, e esse está lá na Babilônia. Deus fala de um templo que seria construído. As dimensões desse templo que seria construído, queridos, para vocês terem uma ideia, é o tamanho do Israel inteiro e pega um pedaço da Jordânia. Você consegue imaginar um templo desse tamanho? A nação inteira e mais um pedaço da Jordânia? Esse é o templo que ele prometeu, que Deus fala para Ezequiel. E aqui entra um outro detalhe, né? E ele tinha um tipo de sacerdócio. Só que esse sacerdócio de Zadok, lá em Ezequiel, ele tem sacrifícios ainda de animais, o que é uma estranheza, né? Porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Aqui também tinham sacrifícios na tribo de Zadok. De Zadok vai vindo aí homens que são puros, que guardavam as leis de Deus, que eram corretos diante de Deus, que santificavam-se diante de Deus, que eram homens santos diante de Deus. Desse aqui vem um homem chamado Zacarias, que vai ser o pai de João Batista. Zacarias está no turno estabelecido lá de Ábias, no turno de Ábias. Dá para saber quando nasceu João Batista e por consequente quando nasceu Jesus, por causa do turno. Mas esse homem, Zacarias aqui, isso é curiosidade, só vou falando de curiosidade no meio. Zacarias era o pai de João Batista e ele era filho de Arão, descendência de Arão direta, e Isabel, a sua esposa, também descendência de Arão direta, ou seja, e descendente de Zadok. Ele tinha tudo de bom. Então Zacarias está aqui nessa época do templo,
E dessa época do templo, esses homens que eram Zadok, eles vão virar um povo. Na época de Jesus tinham alguns povos: saduceus, fariseus, os herodianos, tinham vários públicos. Zadok, essa palavra Zadok vem de Sedeká, que significa justiça, os justos. E Tsedeká, Zadok, virou Sadok. E Sadok, então, são os filhos, os saduceus são os filhos de Zadok. Então os saduceus da época de Cristo, eles chegam até aqui, em Zadok e Zacarias. Parte deles, que são os essênios, que estavam nas cavernas, em Qumran, onde se acharam os escritos do Mar Morto, são os essênios. Os essênios se separaram dos saduceus, que governavam o templo da época. Não eram os fariseus, eram os saduceus. Eles se separam deles porque eles falam, eles estão profanando o templo. Então os essênios saem do meio dos saduceus e vão viver nas cavernas. Dentro dessas cavernas, eles falavam, sabe quem nós somos? Nós somos a voz do que clama no deserto. Eles citam o texto de Isaías, os saduceus, como se fossem eles a voz do que clama no deserto. Só que eles, assim como os filhos de Zadok, eles eram tão santos que eles não podiam se contaminar com ninguém. Então eles ficaram dentro das cavernas. Mas dali sai um rapaz, do meio das cavernas, do meio dos saduceus. O nome dele é João Batista. João Batista saiu de dentro da caverna e foi pregar nos desertos. E nos desertos ele pregava a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está chegando algo aqui. Está chegando algo aqui que é uma troca de reino. Até agora o que vocês estão vendo não é reino dos céus. Mas se arrependa, porque vai entrar um que ele representa o reino dos céus. Esse um eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Na verdade, João Batista, quando se apresenta em João capítulo 1, ele diz: eu sou. Você é o Cristo? Você é o profeta? Não, não sou. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho para o Senhor entrar. Aleluia. De repente, Malaquias 3 fala: verá o seu templo o Senhor. Virá o seu templo significa que ele chegou no seu templo. Só que quando Jesus chega nesse templo, ele vai encontrar um monte de coisa. Então o último Zadok, que fez o propósito de Deus, chama-se João Batista. Esse homem foi o último Zadok. Interessante que João Batista, ele vem pelo lado do sacerdócio levítico, ou seja, do sacerdócio da lei, ok? Ele convergia nele a unção de Moisés e a responsabilidade sacerdotal. Mas tinha mais uma coisa que convergia em João Batista: ele é Elias. Tanto a unção dos profetas como a unção do sacerdócio convergiram sobre a vida da mesma pessoa. Moisés e Elias, em forma de unção, convergiram sobre a vida de João Batista. Por isso, dos nascidos de mulher, é o que Jesus testifica sobre ele: ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus. Está vendo? A importância que traz agora no reino dos céus é maior do que ele. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Eu vou inaugurar um reino, que o menorzinho desse reino, ele é maior do que o maior de todos os profetas. E por que ele é maior do que Moisés? Por que ele é maior do que Elias? Ele é maior do que Moisés e do que Elias porque ele convergia as duas unções, as quais apontam para Jesus. A lei é o aio que conduz a quem? Conduz a Cristo. Gálatas capítulo 3, a lei é o aio, é o condutor, é o direcionador, que aponta para um homem, Jesus. Não só a lei aponta para Jesus, como os profetas diziam. Moisés disse: vai se levantar um profeta igual a mim, a ele vocês ouvirão. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? As duas unções convergem sobre João Batista. E todos os sacerdotes que vieram até aqui, vimos a corrupção acontecer de todos os sacerdotes, incluindo o sacerdócio dos saduqueus, que viraram os saduceus. Qual o problema dos saduceus? O problema dos saduceus é que os saduceus eram céticos, racionais. Jesus fala para eles: errais não conhecendo, Mateus 22, 29, as escrituras e o poder de Deus. Não criam no poder de Deus, não criam em ressurreição dos mortos, criam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, criam somente na Torá, só criam nisso. Jesus, quando confrontado por eles, ele fala assim para Jesus: Jesus, olha, morreu, a mulher tinha um marido, morreu o marido, ela casou com o irmão dele, aí morreu esse daí também, até que chegou a 7 maridos, nenhum deles deu filho para ela. Provavelmente a mulher era estéril, nenhum deu filho para ela. De quem que, quando vier a ressurreição, se é que tem ressurreição,
de quem que ela vai ser esposa? Achando que pegaram Jesus. E Jesus disse: vocês erram não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, porque no céu não se casa nem se dá em casamento, serão como os anjos. Os anjos que você não crê vai ser assim no céu. Depois perguntou para ele: é lícito dar divórcio ou não dar divórcio para Moisés? Ele permitiu lá na lei, se ele não gostasse da mulher, dar divórcio para ela, não fica mais com ela, você pode abandonar a mulher. Jesus fala assim: mas não foi assim. Ele cita o Gênesis, não foi assim desde o princípio. No princípio Deus fez eles, homem e mulher, e dos dois fez uma só carne. Você pode dar aleluia, glória a Deus. Essa permissão veio por causa da dureza do coração de vocês. Eu dei a lei por causa da dureza de vocês. Estão obedecendo uma lei que mata, uma lei que não transforma, uma lei que é inútil e que não vai fazer nada com relação a vocês. E por último, em Mateus, agora já comecei hoje, e agora eu tenho mais uns poucos de tempo. Zerei das 10 para as 8 às 8h15, mas tudo bem, se eu não fizer isso, como é que vocês vão lembrar? E em verdade vos digo, tudo que você precisa saber de verdade, a gente tem que dar a mensagem mais de uma vez, para ficar bem gravada no coração. Em Mateus capítulo de número 11, nós vamos ver o que aconteceu com João Batista, o último filho de Zadoc. João Batista não errou feio, mas cometeu um erro. João Batista vai ser testemunhado por Jesus depois dele errar, o que me chama muito a atenção. O Senhor Jesus não repreendeu ele no nível do erro que ele cometeu. Ele repreendeu Moisés pelo orgulho, ele repreendeu Elias pelo orgulho, mas ele não repreendeu dessa mesma forma João Batista, que carregava essas duas unções. Moisés, ele fala que por causa do seu erro, porque você bateu na rocha, mas não é pela batida na rocha, porque você falou irrefletidamente, com orgulho, dizendo que você contendeu comigo nas águas de Meribá, porque você disse para mim que você não daria água para esse povo, e eu mandei você dar, você se rebelou contra mim. Por causa disso, Moisés, você não vai entrar na promessa que eu te prometi. A sua rebeldia, a mesma rebeldia de Satanás, você não vai entrar. Ele fez isso com Moisés, queridos. Elias, ele fala assim, Elias foi lá para a caverna, fica lá triste dentro da caverna, se só eu fiquei dos profetas de Israel. Ele fala: só você acha que você é tão único assim? Eu guardei 7.000 Elias que não se dobraram a Baal. Aleluia. Em Mateus capítulo que eu estava mesmo, já até esqueci, 11, no versículo 7, aleluia. João Batista, ele erra. E ele erra porque quando ele entra lá no santuário, ele vai confrontar Herodes, porque ele tomou a mulher de Felipe, que chamava-se Herodias, e ele entra dentro do palácio. Então a voz do que clama do deserto saiu da posição do que Deus queria com ela, que era o deserto, onde ele chamava as pessoas ao arrependimento, e agora ele vai para dentro dos palácios. Às vezes nós estamos no lugar errado, onde Deus não nos chamou para ir, ou saímos do lugar onde Deus nos chamou para ficar. E aí Deus, você está fazendo o que dentro do palácio, filho? Eu te chamei para ser a voz do deserto. Está comigo aí? Está entendendo o mistério? Porque nesse momento, o que começa a passar na cabeça dos discípulos de Jesus, e inclusive daquele que não está tão perto dele, da voz: eu vim aqui para apontar o Messias. Será que esse é o Messias? Eu não estou vendo ele tomar o reino de Roma, eu não estou vendo ele fazer nada. E lá, olha lá o Herodes, aquele corrupto, desgraça, ainda está tomando a mulher do cara, e Jesus está deixando. Em outras palavras, o Senhor Jesus está deixando. Aí ele entra lá e fala: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E quando o João Batista faz isso, a Herodias fala assim: não, tem que acabar com esse cara aí está sendo uma pedra no meu sapato, está falando de mim. Então ela manda a filha dela dançar, e a filha dela vem dança, uma dança sensual, e ganha o coração de Herodes. Herodes faz o quê? Pede o que você quiser, eu te dou até a metade do meu reino. João Batista perde a cabeça dele, no momento que ele duvida de que Jesus era o Messias. Vai perguntar para ele, fala para os discípulos dele, vai perguntar para ele se tem que esperar algum outro, se ele mesmo é o Messias. E Jesus responde da seguinte forma: ele vai lá e fala: o evangelho está sendo pregado ao pobre, cura cegos, cura enfermos na frente dos discípulos de João, e fala: vai dizer a João que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar o pobre, por liberdade ao oprimido, curar o quebrantado, eu sou o Messias. Fala para ele: e bem-aventurado aquele que não encontra em mim motivo de tropeço. Mas apesar de João ter tropeçado, apesar de João ter sua cabeça exposta, quando esse espírito de sedução, assim como seduziu a Moisés, assim como seduziu a Elias, achando que era a última bolacha do pacote. Não falei de Elias, Deus fala assim: 7.000 não se dobrar Baal, vai e unge Eliseu no seu lugar, eu passei de você, agora a unção vem sobre Eliseu. Está comigo aqui? Então aí o que acontece agora com João Batista? Jesus fala, testifica dele: esse aqui é o maior de todos os profetas.
ele não deixou de ser o maior de todos os profetas. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Jesus honra ele de tal forma que quando pergunta para Jesus: olha, de onde vem essa autoridade sua aí? Aí Jesus fala assim: de onde era o batismo de João? Oh glória! Se dissermos do céu, temos que temer, porque é do céu mesmo. Então ele é o que Jesus, ele é o que João falou, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias. Então estamos estrepados. Se não dissermos isso, dissermos que é da terra, é para temer, porque todo mundo considera o profeta João, e aí pegou para nós do mesmo jeito. Então não sabemos. Tampouco eu digo com que autoridade faço essas coisas, mas a autoridade de Jesus veio porque ele se submeteu a alguém que veio antes dele. Ele submeteu ao governo da lei e do profeta. A Bíblia diz em Gálatas 4:6, ele é nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Você pode dar um aleluia, glória a Deus aqui? Por isso Jesus se submete. E naquele instante que ele se submete, tem uma revelação aí que foi dada no discipulado, mas aqui também, senão não vou conseguir entrar onde eu preciso entrar. Então passa, e João Batista começa a pregar. Olha aí, ó, arrependei-vos porque está próximo um reino que vocês não conhecem. Ele nos transportou, Colossenses 1:13, do reino das trevas, que era o reino anterior, para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Tudo vai convergir em Cristo, queridos. Tudo vai acabar em Cristo. Todas as promessas, todo o sacerdócio. Há uma transição de reinos que João Batista está apontando. Quando João Batista morre, Jesus passa a pregar o que ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu cheguei agora para implementar um reino. Esse reino não é um reino de lei, porque João capítulo 1, versículo X ali diz assim: Moisés vos deu a lei, a graça e a verdade, a justiça, a paz e a alegria do Espírito vieram por meio de Cristo. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Moisés deu a lei, Jesus deu a justiça. Jesus é de uma outra ordem, Jesus é de um outro reino, ele é do reino dos céus, e ele vem implementar um sacerdócio que falhou nessa terra. Ele vem mostrar uma forma de ser sacerdote que antes dele ninguém viu e não podia ver, porque estavam enfermos pela própria lei. Muito bem, vai ficar claro para vocês. Então ele passa a pregar isso. Em Mateus capítulo, vou pular tudo isso aqui, não preciso ler isso aqui. Eu quero ler um versículo que está em Ezequiel capítulo 44, lá quando está falando de Zadok. Tinha uma característica em Zadok. Oh glória a Deus. Você não sabe como Deus está me explodindo. Tem um livro que eu vou escrever chamado A Ordem de Melquisedeque, e Deus me deu os primeiros capítulos do livro nesse diagrama que você viu aqui. Ele está me mostrando a transição sacerdotal e a transição dos reis, além do livro que eu tenho que acabar agora, que é do final dos tempos. Mas isso aqui, cadê? Eu falei Ezequiel, né? Ezequiel capítulo de número 44, quando ele está falando, Deus está falando para Ezequiel que ele vai construir um templo. E eu já vou adiantar para vocês esse templo. Uma vez a Sara me perguntou: que templo é esse, pastor? Vai existir um templo? Eu vou dizer para você, esse templo aqui é figura, não é um templo físico. Por quê? O que acontece nesse templo? Por exemplo, acontece sacrifício de animais. Ué, se Jesus já foi sacrificado e não cabe nenhum outro sacrifício, como é que você vai estabelecer um sacerdócio de Zadok que também falhou, se esse reino aqui não pode ter mais sacrifício, porque Jesus é o sacrifício perfeito? Então isso é algo hipotético, sobrenatural. E vou explicar para você de uma outra forma. Deus prometeu uma terra para Israel que eles nunca possuíram. Era tão grande a extensão do que Deus prometeu, que Israel nunca possuiu. Israel possui um pedacinho, onde está lá Israel hoje, onde está lá Jerusalém, onde está Galileia, onde está, é um pedacinho muito pequeno de terra. Não foi tudo que Deus prometeu. Assim também Ele prometeu um templo, que seria a nação de Israel inteira seria um templo, e até a Jordânia, um pedaço da Jordânia seria um templo. Pior ainda quando você vai no contexto da cidade nova que Deus vai fazer descer do céu. Mas calma, que eu já vou chegar lá. Em Ezequiel 44, a partir do versículo 15, diz assim: mas os sacerdotes levitas, do 15 ao 20, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, cumpriram as prescrições do modelo do meu santuário, do sacerdócio puro, do sacerdócio que não se vende. Quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Os vestes de linho são os atos de justiça dos santos. Não se porá lã sobre eles, não podem suar no meu templo. Quem faz as coisas no meu templo sou eu, o Senhor. O meu sacerdote não precisa suar para fazer minhas coisas. Então eu vou dar linho para eles, não lã, porque lã faz você suar.
Jeruá, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, nas quais estava escrito santidade ao Senhor, e calções de linho, para que a nudez deles não aparecesse quando eles subissem para oficiar o sacrifício diante de Deus. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles do átrio exterior ao povo, despirão as vestes. Se o filho de Zadok tiver que sair fora do templo, ele vai tirar as vestimentas sacerdotais com que ministraram, pô-las-á nas santas câmaras, e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Ou seja, se eles saem com as vestes santas ao tocar nas pessoas, santificaria o povo. E eles, filhos de Zadok, que oficiavam no templo, não eram permitidos sair com tais vestimentas para tocar o povo e o povo ser curado. Curioso, não é? E no versículo 20, não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes como conventos que arão a cabeça. Eles tinham prescrições definidas da parte de Deus, eles tinham mandamentos específicos, eles não podiam santificar o impuro com as suas vestes, então eles tinham que ser pessoas isoladas. Por isso os essênios, quando começam a ver os filhos de Zadok, os saduceus, se corromperem no templo, com o templo. Qual foi a corrupção dos saduceus no templo, querido? Eles faziam, quando Jesus entra no templo, a primeira coisa que ele faz? Ele pega o chicote e mete chicotada ali, porque eles estavam fazendo o quê? Comércio na casa de Deus. E eles estavam levando os animais, o povo não tinha mais que levar, mostrar o pecado que tinham. Eles levavam os animais e vendiam os animais ali, o povo ia lá, oferecia o animal que eles vendiam. Quem vendia? Os saduceus. O que mais os saduceus faziam? Trouxe sua moeda corrente aqui, tem um câmbio aqui, me dá sua moeda, eu te devolvo a moeda que você pode oferecer no templo, que só podia ser o shekel, que era a moeda do templo. Então eles ofereciam a moeda do templo, ou uma moeda que tinha um valor imenso, que era de Tiro, tinha inscrições erradas, mas eles permitiam, essa podia, porque é uma moeda de ouro, uma moeda super preciosa. Então os saduceus se corromperam feio com o comércio. Jesus entra no templo, no dia de Páscoa, onde tem que o filho da casa purifica o templo, mete chicotada em tudo, e expulsa os cambistas e diz, a minha casa será chamada casa de louvor e adoração, mas vós fizeram o que com ela? Transformaram ela em covis de salteadores. Eu estou quebrando tudo isso aqui. Esse aqui não é o meu sistema, esse aqui não é o sistema do meu sacerdócio, esse aqui não é o sistema do sacerdócio do céu. Jesus vem arrebentando com aquilo que se tornaram os filhos de Zadok. Muito bem. E os filhos de Zadok, então, que eram mais santos, saem desse templo. E agora esses filhos de Zadok que saíram desse templo, eles vão para um lugar, e esse lugar que eles vão é lá nas cavernas onde se tornaram os essênios. E eles estão isolados aqui então, por quê? Porque nós somos tão santos, que a nossa vestimenta não pode tocar naquilo que é impuro, porque se a nossa vestimenta tocar naquilo que é impuro, nós vamos sarar as pessoas, vamos purificar as pessoas, e nós não podemos fazer isso, porque Deus falou que nós temos que nos separar, então nós não podemos tocar ninguém. O primeiro que sai de fora dessa visão errada é João Batista, que vai para o deserto, aonde ele chamava as pessoas ao arrependimento genuíno. Ele foi um primeiro, só que depois ele dá uma vaciladinha no final, e Jesus está falando assim, eu estou terminando esse sacerdócio porque ele é imperfeito, e eu vou trazer um outro sacerdócio que é perfeito. Sabe uma coisa que é interessante, uma curiosidade aqui, vou entrar em campo de revelação, você pode abrir aí, quem tiver Bíblia do celular, que tem o original, abra lá em Malaquias comigo. Malaquias capítulo de número 4, é um antes de Mateus, é o último livro do Antigo Testamento. Aleluia. O sacerdote de Zadok não podia tocar com as vestes dele e santificar o povo, não é isso? Mas nesse novo sacerdócio da transição, vai acontecer algo. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz, pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, está falando Deus, nos últimos dias eu vou julgar os soberbos. Ele está falando antes com o povo, está falando, mas Senhor, estou vendo o soberbo prosperar, e nós aqui estamos passando dificuldade. Ele fala, calma, porque o meu dia não chegou. Calma, porque a minha hora não chegou. Vocês não têm que julgar nada, porque o que vocês estão dizendo aqui tem um memorial diante de mim. Aqueles que me temem e não falam das outras pessoas, esses têm um memorial diante de mim, e eu vou mostrar de novo a diferença do justo e do injusto. Está falando isso no capítulo 3. No capítulo 4 ele está falando, eu vou julgar o soberbo. Então não se preocupe com o soberbo, não se preocupe com o orgulhoso, não se preocupe com aquele que se levanta contra mim, porque vai chegar o dia dele. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O nome do sol da justiça é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém aqui? Jesus veio no quarto dia.
Jesus veio no quarto milênio. Deus criou o céu, a lua, as estrelas. E Deus criou o sol, a lua, as estrelas, sabe em que dia? No quarto. Ele apontava, no quarto dia eu vou mandar o sol da justiça. O quarto é Jesus, ele vem no quarto dia. E por isso que ele vem, e os demônios não conseguem entender. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Ele veio no tempo certo, no tempo que nasce o sol da justiça. Mas olha o que interessante o que diz na sequência: trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O bezerro solto está feliz, está alegre. Mas o que é a palavra asas no original aqui? Ele trará essa cura nas suas vestes. O sacerdote de Zadok não podia tocar com as vestes santas do povo. Jesus, com as vestes dele, traz cura para as pessoas que tocam suas vestes. Esse sacerdócio é diferente. Vem a mulher do fluxo de sangue, ela diz: se eu apenas tocar nas abas das suas vestes, eu serei curada. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Ele traz a salvação nas suas vestes. No original ali está falando asas, mas no original mesmo, se você for olhar a palavra, dá um double clique aí, pega na internet, vê o capítulo 4, versículo 2, a palavra é na aba das suas vestes. Esse é o sacerdote que não se esconde do povo. Esse é um sacerdócio que vai em busca do povo. Esse é um sacerdócio que não fica escondido porque ele é santo, mas ele quer levar a sua santidade para o povo. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? E aonde acontece essa transição de sacerdócio? Em Jesus. Mas pastor, me prova que houve uma transição. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 7. Livro de Hebreus, capítulo de número 7, você vai ver uma maravilha aqui. E essa maravilha está exemplificada no Salmo 110. Ele fala que se levantaria um sacerdote diferente. E esse sacerdote diferente é de uma outra ordem. Não é da ordem de Levi. Vocês lembram lá que todos os sacerdotes vinham da ordem de Levi, de Arão. Esse sacerdote, ele é da ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque é o que encontra com Abraão e oferece pão e vinho para Abraão. Quando ele veio da matança dos reis, ele oferece um pacto com Abraão. E a Bíblia vai dizer quem ele é, esse Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, versículo 1, rei de Salém. Salém é Shalom, rei de paz, sacerdote de Deus Altíssimo. E Melquisedeque é de justiça, então ele é um rei de justiça e paz. Ele traz um sacerdócio de justiça e paz. E o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito. Vê essa camisa hoje. Quem que estava com essa camisa? Vem cá, Renan, para todo mundo ver o que é o reino de Deus aqui, ó. O reino de Deus é isso aqui que está na camisa do Renan: justiça, paz, Romanos 14, versículo 23, e alegria no Espírito Santo, amém? Esse Melquisedeque é de uma ordem que traz justiça e paz. Eu falei para vocês, Moisés trouxe a lei, Melquisedeque traz justiça e paz. Ele é rei de Salém, Shalom, e é rei de Zedeque, de justiça e paz. Quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse Melquisedeque é sem pai, é sem mãe, sem genealogia. Ninguém foi pai dele. Não tem genealogia entre os homens. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é desde que antes houvesse mundo, ele já é. Ele é eterno. Ele é o grande eu sou. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Então não é o Filho de Deus, é o Deus Pai. Ele é semelhante ao Filho de Deus, porque Jesus é a semelhança. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Você pode dar aleluia e glória a Deus? Eu reflito a glória do Pai. Satanás quis a glória para si. Eu vim aqui me humilhando, debaixo da lei, debaixo dos profetas. Nasci como homem, servo, e fui até a morte, morte de cruz, para obedecer. Eu vim aqui refletir quem é o Pai. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai, através daquilo que eu exerço aqui. E Deus manifesta a glória dele na face de Cristo. Então que Cristo, você não pode ver a glória de Deus, mas na face de Cristo, que está aqui, ó. Essa é a face de Cristo. Você pode ver a Deus através de quem é Jesus. Ninguém viu o Deus invisível, ninguém viu. Só viu quem viu uma luz muito forte no trono. Mas quem vê Jesus, queridos, vê o Pai imediatamente. Ele é semelhante ao Pai e permanece sacerdote perpetuamente. Tudo em Cristo, queridos, tem a convergência de ser eterno. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Tudo em Cristo é eterno, amém?
Por isso que tudo aquilo que era do Antigo Testamento apontava para Cristo. Em Hebreus capítulo 10, eu não vou abrir, diz que o que acontecia no Antigo Testamento é sombra daquilo que é o Novo Testamento, porque Jesus, ele reflete, eles viam algumas coisas, alguns rituais, algumas coisas, mas elas eram só reflexo daquilo que Jesus é. Ela não tem imagem correta das coisas, Jesus vem trazer a imagem correta para nós. Estão comigo aí? Está comigo? Então vem. Considerai, pois, como era grande esse que Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tiraram dos melhores despojos. Está falando assim, Abraão era tão grande, nós somos filhos de Abraão em Cristo, somos herdeiros das promessas. Em Gálatas capítulo 3, os últimos versículos, feitas a Abraão, nós herdamos as promessas feitas a Abraão, quando nos convertemos a Cristo. Então Abraão é muito grande. Está comigo aqui? Olha a grandeza, ele é pai das nações, ele é pai de todas as famílias da terra. Deus fez um pacto com ele, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Está comigo aqui? Posso ouvir um amém aqui? Quem era Abraão? Ele está falando que Abraão pagou o dízimo para esse Melquisedeque. Então ele está falando, olha a grandeza desse homem chamado Melquisedeque, porque o próprio Abraão deu o dízimo para ele, o próprio Abraão pagou o dízimo para ele. Ele é muito grande, presta atenção. Ora, e aí ele fala assim, o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, agora está falando do sacerdócio de Levi, tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Então os levitas recebiam o dízimo do povo para que houvesse mantimento na casa, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendentes de Abraão, porque Levi vai lá na frente, é filho de Jacó, de uma das 12 tribos de Israel. Abraão veio muito antes. Então ele está falando que Levi está pagando o dízimo através de Abraão para o mesmo Melquisedeque. Está dizendo, o sacerdócio de Levi é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Está comigo aqui, está me entendendo? Está falando, olha como é grande esse Melquisedeque. O sacerdócio de Levi se submete ao sacerdócio de Melquisedeque. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou a Abraão o que tinha as promessas. Evidentemente, presta atenção nessa frase, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O enviado não é maior do que quem enviou. O aluno não é maior que o seu mestre. Quem abençoa é maior do que o abençoado. Ou seja, Melquisedeque abençoou Abraão, e através de Abraão abençoou Levi. Melquisedeque é maior que Abraão, é maior que Levi, porque Melquisedeque abençoou que tinha promessas. Aliás, o apóstolo uma vez entrou na sala e falou assim, filhos, orem por mim, eu estou me sentindo mal. Eu falei, o senhor me permite orar? Porque eu sei que ele é maior do que eu. Então o senhor está pedindo, eu vou orar, porque é o maior que abençoa o menor. Ele falou, pode orar por mim, filho. Aí eu botei a mão nele, quando eu botei a mão nele, Deus me revelou que era. Eu falei, você está tomando uma vitamina assim, assim, assado? Ele falou, estou tomando, filho. Eu falei, essa vitamina que aconteceu isso. Ele falou, amém, filho, arranquei a vitamina da vida, foi curado para a glória de Jesus, porque é o maior que abençoa o menor. Eu tenho esse princípio muito grande dentro de mim, muito forte dentro de mim. Eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou filho, ele é o pai, e ponto final. E se Deus instituiu assim, é assim que tem que ser. Glória a Deus. Aliás, quem são os homens mortais, os que recebem o dízimos? Porém ali, aquele de quem se testifica que vive, que é Melquisedeque, que é sacerdote para sempre, é por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os para Melquisedeque na pessoa de Abraão. Está comigo aqui? Entendeu aqui o mistério que está sendo revelado, muito possivelmente pelo apóstolo Paulo, porque não sabe-se quem escreveu o livro de Hebreus, porque aquele, ainda que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, se portanto a perfeição, olha, presta atenção aqui agora, tivesse sido mediante o sacerdócio de Levi, levítico, que deu a lei, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Tudo que nós vimos ali de sacerdote foi segundo a ordem de Arão. Jesus não podia ser sacerdote, entre aspas, porque Jesus não pertencia aos levitas, ele não era da tribo de Levi, e segundo, ele não era filho de Arão. Então, em tese, o sacerdócio que acabou lá no último Zadok, que é João Batista, não podia chegar em Jesus. É isso que o autor de Hebreus está explicando de uma forma maestral. É tremendo o que Paulo está vendo aqui. Aí ele diz assim, aí ele fala assim, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que ele traçou esse panorama de Melquisedeque, Abraão, Levi? Porque ele está falando assim, o maior sacerdócio é o de Melquisedeque, não é o de Levi. Então está se levantando um homem segundo uma outra ordem, a ordem desse homem
é de Melquisedeque. Davi andou nessa ordem, não vou entrar aqui. Fecha parênteses, quem tiver curiosidade bíblica vai ver Davi atuando, tá bom? Fecha parênteses, faço um cancelamento aqui e volto para Jesus. Davi também era de Judá como Jesus. Glória a Deus, está comigo aí? Muito bem, vem comigo. Aí ele fala assim, que se levantasse outro Melquisedeque que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, escute isso, necessariamente há mudança de lei. Quando saiu o sacerdócio de Arão, entrou o sacerdócio de Melquisedeque em Jesus, mudou-se a lei. Agora é uma outra lei. E por que muda a lei? Porque aqueles de que são ditas essas coisas pertencem a outra tribo. Esse Melquisedeque, está na ordem de Melquisedeque, feita a semelhança de Deus, da qual ninguém prestou serviço ao altar, ninguém dessa tribo prestou serviço, não podia, pois é evidente que o Senhor procedeu de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Você pode dar aleluia, um glória a Deus aqui. Ele é de outra tribo, de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não pela lei de mandamento carnal. O que é a lei de mandamento carnal? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso é mandamento carnal, é tudo coisa da carne. Não cobiçarás, não desejarás o que é do próximo, nem a mulher do próximo, nem os bens do próximo, não tem inveja do próximo. Tudo isso é mandamento carnal, é tudo coisa externa, é tudo coisa, entre aspas, bobinha, vamos dizer assim. Mesmo assim, nenhum homem conseguiu cumprir os 613 mandamentos da lei. Só veio um que nasceu debaixo da lei e cumpriu todos eles, para nos resgatar. Oh, glória a Deus! Só Jesus cumpriu os 613 mandamentos. Mas segundo o poder da vida indissolúvel, o meu sacerdócio traz vida, o outro sacerdócio traz morte, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga, se cancela a anterior ordenança da lei, por causa de sua fraqueza e inutilidade. É fraca e inútil, porque não aperfeiçoa, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Aleluia. A lei é fraca e inútil, porque ela fala assim. Agora deixa eu mostrar a mudança de lei, ok? A mudança de lei ocorre em alguns versículos. Eu vou dar principalmente os versículos que estão no Sermão da Montanha. Ele não só viveu aqueles versículos que estão no Sermão da Montanha, como ele introduz uma outra lei, desse outro sacerdócio. E Jesus diz em João 13, 33, 34, por ali, ou 33 ou 34, acho que é o 34, diz assim: novo mandamento vos dou. Se é o novo mandamento é porque não é igual ao antigo. E qual é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como Jesus me amou e te amou? Dando a vida por mim e por você. O mandamento que eu te dou é assim, não é basta você me obedecer. Para mim, eu não suporto uma santidade que fica dentro de casa, uma santidade que se isola, uma santidade de monge ou de essênio. Não. Eu quero uma santidade em você, que quem veja você, veja meu Pai. Então você precisa me amar e amar o seu irmão como eu amei. Enquanto você não amar a mim e o seu irmão como eu amei, se você não ama o seu irmão a quem você vê, no texto que ele fala que Deus é amor, ele fala: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Toda lei, ela se resume nesse versículo: amarás a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz isso. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus está mudando lei e ele diz assim: ouvistes que foi dito na lei: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu permito que, se alguém te pegou, olho por olho, dente por dente. Já viu na igreja a pessoa fala assim: que vem a justiça de Deus, pesa a mão, pega ele. Que lei é essa? Essa é a lei do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus fala assim: eu troquei a lei. Não é mais permitido na minha lei olho por olho, dente por dente. Na minha lei é o seguinte: você ouviu o que foi dito? Amarás o próximo, odiarás o inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue, para que vos torneis filhos. Você só pode ser filho de Deus
quando você amar dessa maneira. Robertinho, entendendo isso no discipulado, disse uma frase muito forte. Ele disse naquele texto famoso de João 1, versículo 11 e 12, que diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas deu a eles poder, os que receberam deu a eles poder para se tornar filhos, que significa que você não é filho quando aceita Jesus, você recebe poder para ser filho. Antes de você ser filho, você é escravo. Depois de escravo, você é servo. Depois de servo, você se torna amigo. Eu vou ocultar alguma coisa que eu faço com meu amigo? Eu não escondo as coisas de vocês são meus amigos. Mas o último nível, queridos, é o nível de filho. E filho você só se torna quando você ama como ele amou. A lei é tão aparente que você ouviu o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção e pura no coração, adulterou com ela. Adulterou com ela, não sem ela. Porque tem mulher que se veste para adulterar. Ela se veste para o homem olhar para ela impuramente. Não estou colocando a culpa na mulher. Mas o homem que olha impuramente, problema dele também, está adulterando. Está percebendo que na lei era coisa aparente, mas que na graça, o que o Senhor quer ver é o nosso coração. E por que na graça é possível e não foi possível para nenhum dos profetas? Porque na graça, queridos, Jesus Cristo veio habitar dentro de nós. Na graça, Ele transformou o meu espírito e o seu. Na graça, Ele deu poder para eu e você sermos curados. Basta nós tocarmos na santidade dEle. A santidade de Jesus te cura. As vestes do manto dEle te curam. Eu vou te dizer outra coisa. Está comigo até aí? Entenderam a mudança de lei? Perceberam que é uma mudança de lei significativa? E perceberam que a lei de Jesus é muito mais difícil? Ele fala: se a sua justiça não exceder em muito, tudo Mateus capítulo 5, sermão da montanha. Se a sua justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, que eles faziam o quê? Jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo da hortelã do cominho. Se a sua justiça não exceder em muito, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. O que eu estou pregando aqui para você, filhos, é uma mudança de sacerdócio e de mentalidade. Porque na nossa mentalidade é legalista. E quando você observa os princípios da lei, quem observa um princípio, por eles viverá. Então, se numa situação onde você é ferido, você quer agir com quem ferro fere, ferro será ferido. Ele fala para Pedro a seguinte frase. Pedro desce do monte, fala: todo mundo pode te negar? Eu não vou te negar, Jesus. E Pedro prova. Quando chega o soldado tal do Malco, Pedro vai lá e mete a espada na orelha dele. E Jesus vai lá e cura a orelha de Malco e diz assim para Pedro: Pedro, quem da espada usa, da espada perecerá. Se você entrar pelo caminho da lei, Pedro, você vai perecer pela lei. Na verdade já pereceu. A hora que você pegou a espada na sua mão, para achar que você podia julgar com a sua espada esse servo do diabo, que é o Malco, que está vindo me prender. A hora que você pegou a sua espada da palavra e usou sua palavra errada, Pedro, você profanou meu santuário, você vai cair. 3 vezes você vai me negar, Pedro. Porque todo mundo que usa do orgulho, da força do seu braço, vai cair. Porque a soberba precede a ruína. Está comigo? Que direito tenho eu e você, que fomos arrancados de uma lama de pecado, de achar que podemos usar a espada contra o irmão, ou contra quem não é irmão? Aliás, Deus fala em João capítulo 5 que só existe um juiz, e esse juiz é Deus, e Ele concedeu ao Filho todo o juízo. Só vai julgar quem é Deus, Deus Pai, e Ele concedeu ao Filho que venceu como nós vamos vencer. Só ao Filho vai ser concedido esse juízo. Continuando aqui na mensagem, Abraão teria um descendente, esse descendente seria herdeiro de uma promessa de territórios, amém? Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, abra para mim aqui, filha, vou correr aqui, então abra aqui, vou pegar aqui meu livro, vem comigo, isso, ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então Abraão teria descendente, muitos acham que a descendência de Abraão é descendência física, ou seja, o povo judeu. Não diz, vai filha, aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é quem? Tudo converge nele. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Toda a descendência espiritual, todas as heranças espirituais convergem em Cristo. Quem mais que Cristo é? Vamos pegar aqui Lucas 1, 32 e 33. Deus prometeu que o trono de Davi seria um trono eterno. Posso ouvir um amém aqui? Lucas 1, 32. Filha, vem comigo, filhinha.
Lucas 1:32, isso, filha. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus é o filho de Davi. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Ele vem da tribo de Judá. Davi conquistou um trono. E quem vai sentar nesse trono perpetuamente? O nome dele é Cristo. Deus lhe concedeu o trono de Davi. Você pode dar aleluia? Então ele tem a herança, ele é o descendente. Ele tem o trono de Davi. Em João capítulo 2, filha. E agora não anotei o versículo, me estrepei aqui, mas não precisa abrir. Em João capítulo 2 ele diz o seguinte: destruirei esse santuário, e em 3 dias o levantarei. E ele se referia ao santuário do seu corpo. Repita comigo: Jesus é o santuário. Não tem um santuário físico, ele é o santuário. Aleluia, está comigo aqui? Glória a Deus, Jesus é o santuário. Hebreus capítulo de número 10, esquece isso aqui. Isso, 10 a 12. Vamos pegar o Hebreus capítulo 10, de 10 a 12, filha. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, é o sacrifício. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Não tem mais necessidade de sacrifício. Continua: uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que o sacerdócio da ordem de Arão oferecia, dos levitas, que nunca jamais podem remover pecados. Continua, filha. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Jesus é o sacrifício. Jesus é o sacrifício que abre a porta do céu para nós. Então não há necessidade mais de sacrifício, porque ele se tornou o sacrifício vivo por mim e por você, e fez de uma vez por todas. Não precisa ter mais sacrifício. Portanto, aqueles filhos de Zadok do templo de Ezequiel, não faz sentido eles existirem mais. Está comigo aqui? Muito bem, quem mais que ele é? Hebreus já foi aqui. Eu quero ler para você como pode Deus oferecer uma terra e uma promessa, se essa terra nunca foi entregue. Ela será entregue, só que não será entregue também a terra prometida. Eu vou te ler aqui em Gênesis. Abre para mim, filha, Gênesis, deixa eu achar aqui onde eu anotei. Gênesis capítulo 15, versículo 18, filha. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: vai prometer a terra para Abraão. Vamos ver que terra ele promete. A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, desde Israel, desde o Egito até Iraque. O que engloba isso? A terra da promessa prometida a Abraão. Engloba Israel e toda a Palestina. Engloba o Líbano, a terra do nosso pastor. Engloba a Jordânia, a terra lá onde vocês foram pregar o evangelho. Engloba a Síria, lá Damasco, onde Paulo se converteu. Engloba o Iraque, onde é a Babilônia, onde é o Império Assírio. Engloba o Egito na sua totalidade, a Arábia Saudita na sua totalidade, e engloba a Turquia. Deus prometeu tudo isso para Abraão, e a nação de Israel conquistou com Josué só aquele pedacinho de terra, que é o Israel de hoje. Está comigo aqui? Então Israel nunca viveu aquela promessa, assim como os filhos de Zadok nunca viveu um templo construído pelas mãos dos homens. Porque Deus fala, queridos, presta muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Deus fala no sobrenatural. Posso ouvir um amém aqui? Jesus fala assim: estão dizendo que Lázaro morreu? Lázaro dormiu, e eu vou lá despertá-lo. Eu me alegro que vocês não estivessem lá, para que vocês possam crer no que eu vou fazer. Jesus está falando no espiritual, que Lázaro está dormindo. Eles não entenderam que Lázaro morreu, porque as palavras de Jesus, elas acontecem no reino espiritual, e os discípulos sempre entendem as coisas no reino físico. Por isso estão lutando por uma terra física, quando Deus está prometendo uma terra espiritual, um templo espiritual. Ele fala: eu sou o templo, eu sou o santuário. Glória a Jesus, muito bem. Então ele prometeu toda essa terra. Mas abra para mim, filho, em Romanos 4, versículo 13, por favor. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Opa, agora não é mais aquele pedaço de terra. Abraão é herdeiro do quê? Do mundo. Abraão é herdeiro de tudo, porque nele são benditas todas as famílias da terra. A promessa de Abraão é muito maior. Só que nós entramos em Cristo na promessa de Abraão. Nós somos herdeiros das nações da terra. Posso ouvir um amém aqui? É essa abrangência, porque tudo está em Cristo, que é o herdeiro, ele é o descendente, ele é o templo, ele é a cidade. Só que ele quer que a gente participe disso. Ele diz que a igreja é a noiva. Nós somos o corpo. E ele colocou todas as coisas debaixo dos pés, que é a sua igreja.
Os principados e as potestades estão debaixo da cabeça, que é Cristo, e nós somos o corpo. E nós, como corpo, nos tornamos santuário. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus rejeitou os santuários feitos. Eu não habito em templos feitos por mãos de, mas eu escolhi habitar num templo que eu fiz. Esse templo é você. E esse templo tem sacerdotes. E esse sacerdócio é o sacerdócio puro. Ele não é levítico, ele não é de Zadok, ele é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Eu preciso que nós entendamos que nós somos de uma outra ordem que tem outras leis. Outras leis. Em 1 Pedro, capítulo de número 2. Estou encerrando, tá bom, filhos? Me dá mais 5 minutinhos, porque hoje eu vou entregar tudo, tá bom? Não vai ficar os filhos de Zadok, parte 3, tá? Vamos parar na parte 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. Isso aqui é uma beleza. Isso aqui é uma maravilha. Onde Satanás andava? Aonde? Muito obrigado, filhão. Satanás andava no brilho das pedras. E as pedras que estavam nele de sacerdote brilhavam por causa da luz que é Deus. Aquele que é luz inatingível, inacessível, que habita em luz única. Satanás tinha acesso. E as pedras sacerdotais que estavam nele refletiam luz por causa dessa glória. Adão e Eva no paraíso percebem que estão nus quando pecam. Eles também eram cobertos por glória. Não tinha uma roupa física. A primeira roupa física que eles fazem é aquelas folhas que não serviam para porcaria nenhuma, que Deus ainda faz a roupa do animal. Eles eram vestidos de glória. Você pode dar um aleluia? A Bíblia diz que nós, quando estivermos com o corpo glorificado, vai ter brilho, não vai? Ele fala que um é o brilho do sol, o outro da lua, outro das estrelas. O que você semeia na carne vai colher no espírito. Ressuscita corpo glorificado que tem luz. Pode só ouvir um amém aqui? O seu corpo vai ser luminoso. Você não precisa nem dessa vestimenta aí. Glória a Deus. Vai ter luz aqui. Vai ser tomado de luz. E ele era tomado de luz. Satanás era esse anjo que refletia a glória de Deus. Mas olha o que diz aqui a partir do versículo de número 4. Chegando-vos para ele, Jesus, ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos principais construtores. Vai chegar ele, a pedra que vive. É uma pedra que tem luz, é uma pedra que tem vida, aleluia, da glória a Deus. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Fala aqui que você é uma pedra viva. Dá glória a Deus aqui. E a pedra que vive, ela é iluminada pela glória de Deus. A pedra que vive, eu já preguei para você em João 2. Você enche de água as talhas. Eles encheram totalmente. Água é a palavra. Enche as pessoas totalmente de água. Vocês são pedras de um templo que tem água, que tem palavra. E quando eles vão se mostrar ao sacerdote, eles estão indo mostrar a palavra com fé. No meio do caminho, a água é transformada em vinho. E vinho é o sangue. E o sangue é a vida. A palavra transformada em vida de você é o que ilumina você no reino do Espírito. Quando o diabo vê um ser iluminado, ele vê um ser que vive a palavra que prega. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Então nós somos pedras vivas nesse santuário. Ele não fala como os escribas e fariseus, ele fala como quem tem autoridade, aleluia. Porque ele vive o que ele está pregando. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. O que eu digo eu vivo. Por isso eu sou uma pedra desse santuário. Porque a glória do que está acontecendo na minha vida, ela vem de Deus. É o poder da cruz, não tem nada em mim que construiu aquilo que eu estou vivendo. Tudo que eu vivo foi construído pelaquela cruz. Foi Ele que se doou para levar meus pecados. E foi Ele que se doou, porque quando Ele ressuscita, eu ressuscito também. Romanos capítulo 4, versículo 25. Para ser conforme Ele, eu ressuscito conforme a sua imagem. Eu também sou uma nova criatura. Eu também me torno isso, aleluia. Então eu sou uma pedra desse santuário. Edificados nos fundamentos dos apóstolos, sois edifício de Deus. Santuário de Deus sois vós. Nós somos o santuário de Deus. Muito bem. Para ser sacerdote, também chegando a pedra que vive, sois edificados casa espiritual. Vou ler de novo, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes o que ele está te pedindo para você ser? Um sacerdócio santo. Não com a santidade que não toca, mas com a santidade que transforma, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, não sacrifícios físicos,
mas o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, eu só posso oferecer algo que Deus aceita. Por Jesus em mim não tem nada disso, pois isso está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra do templo desse santuário. Angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós porém, diga, vós porém, sois raça eleita. Eu elegi vocês. Sois o sacerdócio que eles não quiseram. Vocês são o sacerdócio real. Você pode dar um aleluia aqui? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu chamei vocês para proclamarem, para irem, para tocarem, para que as suas vestes contaminem em santidade as pessoas em que vocês tocam. Aleluia. É para isso que eu chamei vocês. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Dá um aleluia, um glória a Deus aqui. É isso que nós somos, é isso que nos tornamos. Vou encerrar em mais 2 capítulos. Eu quero te falar da natureza desse sacerdócio. Em Lucas capítulo 10, mais uma vez, já falei para você que o sacerdócio é amor, mas olha o que acontece em Lucas 10. Isso aqui é uma parábola eterna. Aleluia. É uma parábola que fala de tempo. É um texto que Jesus está ensinando algo muito profundo. Em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que eu farei? O que eu posso fazer com a minha força para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Você não quer ser salvo por você mesmo? Então você está se obrigando à lei. Aí ele fala: a isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala para ele uma frase. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto, viva isto, e então você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: então quem é meu próximo? Dá uma conversa meio doida. E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém, diga, descia, para Jericó. Ou seja, esse homem está em Jerusalém e está saindo para Jericó. Ele está em Jerusalém, que simboliza onde estava o templo de Deus. Ele está no templo de Deus, e ele saiu do templo de Deus e agora está indo para um lugar amaldiçoado, que diz que quem levantasse os seus muros teria que pagar com a morte do seu filho primogênito, com a sua herança. Ele está indo para Jericó, que é um lugar de prostituição. Jericó é um lugar de maldição, um lugar amaldiçoado pelo próprio Deus. E esse homem que saiu da presença de Deus e ele está indo rumo ao pecado, ele caiu na mão de salteadores. Quem é que veio para roubar, matar e destruir, queridos? Qual o nome dele? O diabo. Ele caiu na mão do diabo, em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Deixou esse homem caído, quase morto. Roubaram tudo dele, porque esse homem não está no caminho de Deus, ele está no caminho da prostituição. Casualmente descia um sacerdote, esses filhos de Arão, esses aí do sacerdócio antigo. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo esse homem caído no chão, que errou, que se prostituiu, que está indo para o inferno, ele passa de largo. Não, eu sou muito santo, deixa esse pecador aí, eu sou muito santo. Eu sou muito santo, eu vi pecado das pessoas, eu sou muito santo, é melhor eu me afastar delas. Eu sou muito santo. Eu sou muito santo, eu não posso andar com mais ninguém, porque a minha santidade não pode tocar nas pessoas. É isso que a igreja legalista faz. Esse é o caminho desse sacerdócio. É o sacerdócio das pessoas que andam dessa forma. Eles passam de largo para a necessidade do outro, para aquele que errou, para aquele que pecou. Eles se acham tão santos que ele tem que sair da igreja, porque ele está muito tão santo que todo mundo na igreja é pecador e ele é o santarrão, ele é o santo, mas não vive nada do que prega. Porque se vivesse, ele não estava passando de largo. O sacerdote passa de largo com o homem que está caído, não se compadece,
e ele passa de largo. Semelhantemente, um levita agora não é só o sacerdote, mas os filhos de Levi, que também oficiavam no templo, não tinham direito a prestar serviço no altar, mas eles também oficiavam no templo. Passa um levita, descia por aquele lugar, também é um levita, é um sacerdote e um levita, saindo da casa de Deus, indo se prostituir, e no caminho da sua prostituição, eles passam de largo diante do cidadão que está caído no mundo. Passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se desse homem caído. Samaritano para judeu era uma raça de misturados. Jesus está falando com a mulher, e essa mulher é samaritana, porque a nação o Israel do norte, as 10 tribos, se prostituíram com as nações pagãs, quando a Síria invadiu, e se prostituiu com as mulheres ali, os homens, foi tudo uma lambança. Então os de Judá, que era Judá e Benjamim, falaram, não, os samaritanos não são de Deus, eles são misturados, se prostituíram com os outros povos, nós somos muito santos, eles são pescadores. Mas o próprio Judá vai parar na Babilônia depois de tão santo que era. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. O samaritano está indo em direção a Jerusalém, a casa de Deus, ao templo de Deus. Ele está de costas para Jericó, ele está no caminho da casa, e aplicando óleo e vinho. Óleo é unção, vinho é redenção, é o sangue que purifica dos pecados. Você pode dar um aleluia? E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria. O nome dessa hospedaria é igreja. E tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários. Diga, 1 denário é moeda para um dia, 2 denários para 2 dias. Um dia de trabalho o cara recebia 1 denário, que foi o sustento daquele dia. Outro dia mais 1 denário. Esse homem, esse samaritano deixou 2 denários, significa moeda para 2 dias, você cuidar desse homem na hospedaria por 2 dias. A hospedaria é a igreja, 2 denários, um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele deixou dinheiro suficiente para cuidar dos caídos por 2000 anos. Posso ouvir um amém aqui? 2000 anos. Jesus deixou dinheiro para cuidar 2000 anos. O sacerdote de Jesus se compadece do caído. O sacerdote de Jesus não julga, porque ele fala assim, eu não vim para julgar o homem, eu vim para salvar. Senhor, quer que manda cair fogo do céu? Ué, você não sabe que espírito vocês são? Porque eu não vim condenar, eu vim para salvar. E por que nós achamos, como João e Tiago, que nós podemos mandar cair fogo do céu? O sacerdócio que não se compadece, queridos, é um sacerdócio que está beirando a morte. Amém, meu querido? Entendeu o espírito sacerdotal de Jesus? Entendeu o que é a ordem de Melquisedeque? Então eu vou encerrar da igreja que vai descer com ele. Jesus é o templo, Jesus é o sacrifício, Jesus é o herdeiro da promessa, Ele é o herdeiro de toda a terra, foi para Ele que tudo foi destinado, é nele, para Ele, pela glória dEle, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos templo dEle, confeccionamos um templo com Ele. E acabo com você aqui no último capítulo, Apocalipse 21, e entreguei tudo o que eu precisava entregar, mas abre Apocalipse 21 que tem coisa linda aqui ainda. Olha só o que maravilha que é isso aqui, ó. Apocalipse 21, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, essa que nós conhecemos, passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, aleluia, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. A Jerusalém do alto desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Você pode dar glória a Deus? A igreja vai descer do céu. A igreja não é só o templo, ela é a nova cidade de Deus. A igreja é a nova Jerusalém. Você pode dar aleluia? Deus nunca falou das coisas físicas. Deus não quer reconstruir uma Jerusalém física, Deus quer reconstruir uma Jerusalém espiritual. E a Jerusalém espiritual que Deus quer reconstruir é você, aleluia, glória a Deus. Ataviada como noiva, ela está ataviada, ela está limpa, ela está pura, ela pertence a um sacerdócio que não se corrompe, adornada para o seu povo. Então ouvi grande voz vinda do trono, do qual senta Jesus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse sou eu e você, nós somos o templo, nós somos a cidade, Jesus é o sacrifício, Ele nos purificou e nos chamou para sermos sacerdócios desse tipo, do tipo que se compadece, do tipo que ama, do tipo que anda numa outra ordem, num novo mandamento, na ordem de Melquisedeque. Posso ouvir um amém aqui? Qual que é o apelo dessa noite? Só tem um para eu fazer. Se algo em você tem a ver com o sacerdócio antigo da ordem de Arão, se existe legalismo na sua vida, eu vou te dar um exemplo de legalismo. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério,
O que diz a lei de Moisés? Manda apedrejar a mulher. E tu, o que você vai fazer aqui agora? E Jesus olha para essa situação da mulher adúltera ali. Bebê, eu quero esse cântico da mulher adúltera. Aquele cântico. Você pede para alguém ficar com Noah, por favor, eu quero que você ministre esse cântico. Tem a mulher adúltera ali. E eles falam assim, a lei manda apedrejar, o que você vai fazer, Jesus? Jesus escrevia na terra e ele disse para eles uma frase: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando você pega a pedra para atirar, você está fazendo parte da lei. Toda vez que você faz parte da lei, você pega pedras para atirar na pessoa. Toda vez que você faz isso, você sai da graça. Gálatas capítulo 5. E você se torna um ministro da lei. Só que o problema de ser um ministro da lei, da ordem de Arão, um levita, um sacerdote desse tipo, é que quem é réu de um mandamento é réu de todos. E quem observa os seus preceitos da lei, por eles viverá. E quem está na lei está debaixo de maldição. Portanto, um legalista na igreja hoje está debaixo de maldição. Todas as pessoas que estão no templo de Deus comercializando corações, gerando influências, corrompendo pessoas, essas pessoas estão pegando pedra. Só que Jesus, ele vem desarmá-los. Ele desarma eles com uma pergunta: quem não tem pecado, atira a primeira pedra nessa mulher. E os mais velhos, que são mais sábios, saem primeiro, porque perceberam quão pecadores eram. Depois os mais novos. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele fala: nem eu tampouco te condeno. Eu vim aqui para te libertar. Esse é o ministério da ordem de Melquisedeque. As minhas vestes vieram aqui para te sarar. Eu vim aqui para te purificar, mulher. Eu vim aqui para transformar a sua vida. Mas vá, mulher, e não peques mais. Se Jesus está dizendo para ela que é uma adúltera e não pecar mais, é porque Ele está dando força para ela na lei dele, para essa mulher não pecar mais, para ela amar como Ele amou. E quem ama como Ele ama, não adultera. Quem ama como Ele ama o próximo. Então, se você agora tem meu amor dentro de você, não vai haver mais pecado de adultério, porque se você ama o seu marido, você não vai adulterar. Se você ama o próximo, você não vai fazer isso. Então vá, mulher, e não peques mais, porque o que era impossível na lei antiga, posto que ela é aparente, e o adultério era só de coração, só de aparência, aqui na minha lei é diferente. Eu estou dando condições para você, na minha cruz, eu sou o sacrifício que purifica você. Então a partir de agora, eu te dou um poder. Vá, mulher, e não peques mais. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Tudo aquilo que é legalismo na nossa vida, queridos, hoje Deus quer desarmar nossas mãos das pedras. O Senhor quer tirar as pedras da nossa mão. As pedras são nossos direitos. Eu tenho direito disso. Me fizeram aquilo. Me justifica aí, Deus. Pesa a mão naquele ímpio pecador. Não. Tira as pedras das suas mãos. Jesus veio nos desarmar hoje. Ele veio falar assim: eu não te perdoei. Tinha um homem que não podia pagar, Mateus 18. Não podia pagar a dívida. Ele chegou diante do rei: puxa, me perdoa, não tenho como que pagar. E o rei fala: tá bom, eu te perdoo, pode ir, eu perdoo. Aí ele encontra um conservo dele. E quando ele encontra, fala: você me deve, vai me pagar agora. Aí os caras veem ele fazendo isso, ele acabou de ser perdoado. Eles vão para o rei e falam assim: você não perdoou aquele cara? Ele agora não está perdoando o irmão dele. Ele está retendo o irmão dele no reino do Espírito. Aí Deus fala para ele assim: vai lá, e ele vai me pagar, põe ele na cadeia. Tem gente que está em prisão espiritual porque age pela lei. Põe ele na cadeia, chama os verdugos, que são os demônios, e bate nele. Pode bater nele até que ele pague o último centavo, porque de toda forma ele não vai sair desse lugar enquanto ele não se arrepender. Você está vendo quando você pega a pedra? Está vendo quando você anda pela lei? Quando você anda na lei antiga de Arão, nesse sacerdócio antigo, você se torna um pecador e não tem jeito para mim e para você? Mas Jesus veio nos libertar hoje, amém, queridos? Ele veio nos conectar com a ordem de Melquisedeque. Ele veio nos conectar com a ordem de amor. Tudo que é legalismo na nossa vida, hoje é dia de tirarmos as pedras da mão. O apelo nessa noite é o seguinte: sai da sua cadeira, vem aqui na frente, entrega as pedras aqui no altar. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos louvar.